A cada poucos meses, algumas pessoas na Alemanha me enviam cartas diferentes que compro de vendedores especializados. Recebi algumas recentemente e pensei em mostrar. Deve estar no Patreon ou algo assim, só revisando. Uso algumas cartas nos meus vídeos, mas ainda tenho outras fechadas que vou traduzir. E sim, obviamente, muitas dessas estão fechadas, então quem enviou só fechou literalmente o envelope da carta, e aí de alguma forma elas chegaram até nós, o que é meio louco, então vamos abri-las juntos, ver o que dizem. Eu não sei se, sabe, pode ser horrível, pode ser só cartas normais, não sei, mas obviamente porque são cartas alemãs, sabe, tem uns 80, 90% de chance de quem enviou já ter morrido, você não sabe. E é isso, então acho que vamos abri-las juntos, ver o que dizem. Parece só um envelope comum de campanha, mas ao olhar de perto, revela algo totalmente diferente. Você pode ver claramente o carimbo da Feldpost impresso na frente, que nos mostra que passou pelo sistema de correio militar alemão. Logo abaixo temos um número de Feldpost 18.614/E. Esse número é rastreável e, ao procurá-lo, corresponde exatamente a uma unidade no regimento de infantaria SS Totenkopf. Theodor Eicher à esquerda, ali está o carimbo da unidade Waffen-SS, onde, se você olhar de perto, pode até distinguir o selo da águia e da suástica com o nome Theodor Eicher ao redor. Só isso já confirma que não se tratava de um soldado qualquer, mas sim de um homem dentro de uma das formações mais brutais da SS durante a guerra, a divisão Totenkopf. 28 de fevereiro de 1940. Querido Matias, recebi hoje sua querida carta com grande alegria, pela qual lhe agradeço de coração. Nunca vou te esquecer e espero o mesmo de você. Espero que, por enquanto, você fique satisfeito com a pequena foto. Você não pode imaginar como eu aguardo ansiosamente uma pequena foto sua e ainda mais o momento em que poderei te ver e falar com você pessoalmente. Sim, vou sair em 8 dias ou 14 dias, talvez você consiga uma folga antes. Você só precisa me escrever quando estiver vindo, por favor. Vá até o portão e peça por mim. Quando você vier e disser que precisa falar comigo com urgência, com certeza vai conseguir. Vou encerrar agora para que minha carta ainda chegue até você. Saudações da sua Trudy, muito obrigado pelo seu lindo cartão. Agora, a carta dentro está datada de fevereiro de 1940 meses antes do carimbo postal, e aqui está a reviravolta. Ela não foi escrita pela mulher do remetente. A carta foi assinada por outra pessoa completamente diferente, Trudy, o que significa que Matias guardou essa carta mais antiga com ele, possivelmente junto dentro deste envelope, enquanto se deslocava pela Europa, da Áustria para a França ocupada. E então tem a foto, um retrato em preto e branco do próprio Matias, cigarro entre os dedos, uniforme, impecável, olhos cansados, olhando para longe, o crânio Totenkopf visível na gola dele. Este é o homem a quem a carta chegou. O nome no envelope é Paula Aufliner, escrito do setor feminino de um hospital em Wels, Áustria. Na época, Wels fazia parte do Terceiro Reich. Não era um estabelecimento militar, mas um hospital civil. Paula não menciona posto e não era enfermeira uniformizada oficialmente, só tinha nome e número do setor. Quem era ela? Não sabemos. Sem registro de identidade, posto ou vínculo familiar, apenas mencionado. Ela poderia ter sido enfermeira, namorada, talvez irmã, embora o envelope não sugira algo formal. Mas o mais interessante é que a carta dentro não foi escrita por Paula. Ela foi escrita meses antes por outra mulher, Trudy, em fevereiro de 1940. Isso significa uma de duas coisas. Ou Paula estava enviando a antiga carta de Trudy, ou, mais provavelmente, Matias guardou a carta de Trudy com ele e simplesmente reutilizou o envelope de Paula para armazená-la. O que abre a possibilidade mais humana de que Trudy era alguém profundamente pessoal, uma amante, uma mulher que ele não via há meses. Essa carta, esse papel, ele mantinha consigo por países e campanhas, mesmo quando sua divisão avançava pela França ocupada. O carimbo da unidade, Waffen-SS/SST, Regimento de Infantaria Theodor Eicher, o liga diretamente ao Regimento de Infantaria Totenkopf da divisão. Sem deixar ambiguidade sobre sua formação ou ramo de serviço, sua patente e função, Sanitätsunteroffizier o identificam como um médico de linha de frente, suboficial, e não como apoio da retaguarda. Isso indica que seu serviço atuava junto à infantaria, movendo-se e lutando com ela, em vez de operar em instalações médicas fixas.
O campo de endereços, o encaminhamento postal e o carimbo do regimento indicam que Matias já estava totalmente integrado a Totenkopf durante sua reorganização após a França. Nesse estágio, a divisão não estava em combate, mas se recuperava das pesadas perdas da campanha na França. A presença de um sargento médico na correspondência do regimento sugere fortemente a continuidade da prontidão operacional e preparação, e não desmobilização. Esse foi um período de transição. A divisão estava se reagrupando, absorvendo substitutos e sendo preparada para futuras missões. O que torna essa carta historicamente significativa é o seu momento. Em julho de 1940, Totenkopf completara sua primeira campanha e se preparava para o caminho que definiria seu destino. A partir de 1941, a divisão seria enviada para alguns dos teatros mais destrutivos da guerra. Longo serviço contínuo na linha de frente, com rotação mínima, cercos repetidos e batalhas de desgaste que destruíram formações inteiras. Ao longo da guerra, a divisão foi efetivamente aniquilada e reconstruída várias vezes, com até 90% de seu efetivo de guerra tornando-se baixas por morte, ferimentos ou desaparecimento. Julgando puramente pelo que este envelope documenta, a unidade, o regimento, a data e a função. Hans Matthias estava no início de um dos caminhos de serviço com maior mortalidade nas forças armadas alemãs, como um médico de linha de frente da SS, ligado a um regimento de infantaria na Totenkopf, em meados de 1940, enfrentando exposição constante ao combate desde a abertura da Frente Oriental. Historicamente, a chance de sobrevivência a longo prazo para homens nessa categoria era muito baixa. Certo, aqui temos outra carta original do Feldpost. Gefreiter era uma patente júnior, equivalente a soldado de primeira classe, não um oficial, apenas um soldado comum da linha de frente. O número Feldpost 23.388 com um D no final teria sido usado para encaminhar a correspondência dele pelo sistema postal militar. A letra D provavelmente se refere à companhia ou subunidade específica dele. Então, ele não só estava no exército, mas esse código o liga a uma parte específica de um regimento ou divisão. Está endereçada à família Kolping em Munique, na Adlerstrasse 2, 7. Instituição católica, parte de uma rede antiga criada para ajudar jovens trabalhadores e estudantes. Na guerra, locais assim serviam como pensões, centros de apoio ou instalações temporárias de cuidados. Não podemos afirmar para quem a carta era, talvez um padre ou alguém que o ajudou antes, mas não é uma carta familiar tradicional. Frente Oriental, 16 de abril de 1943. Queridos amigos, finalmente, algumas linhas minhas novamente. Antes de tudo, meus sinceros agradecimentos pela nota do Kriegsblitz, provavelmente um boletim informativo de casa do mês de março. Vez após vez, pode-se ler sobre um ou outro dos valentes que sacrificaram o sangue jovem de seus corações pela pátria. 4 longos anos de guerra agora estão quase acabando. Quanto tempo ainda vai durar? Essa é a pergunta que todos fazemos. O segundo inverno na Rússia já passou bem, mesmo que haja um terceiro. Assim, o dia deve se aproximar, quando após vencermos esta guerra, voltaremos para nossa amada pátria com o coração grato. Muitos podem pensar nisso, e como ficará a bela Munique? São questões do destino, sobre as quais não temos poder de decisão. Sobre a saúde, sigo bem, que é o principal agora. O último pedaço de neve logo terá desaparecido, e se continuar assim, o famoso período de lama também chegará ao fim. O russo provavelmente já teve sua parte durante o inverno. A situação agora está muito tranquila novamente. Agora queremos esperar pelo melhor. Desejo a todos vocês, especialmente às queridas irmãs ou enfermeiras, uma feliz Páscoa e muita sorte até um reencontro feliz e saudável. Matthias Hinterholzer. Então, com base no seu número Feldpost 23.388D, podemos identificar o Gefreiter Matthias Hinterholzer com absoluta certeza. Ele fazia parte da 3ª Companhia Regimento de Granadeiros 19, sob a 7ª Divisão de Infantaria, uma divisão regular do exército alemão, não da SS. E é aqui que fica ainda mais pessoal. A 7ª Divisão de Infantaria era uma unidade da Baviera, criada e sediada em Munique. Isso corresponde ao endereço do destinatário, uma organização católica em Munique. Este não era só um soldado escrevendo para casa, mas um rapaz local servindo em uma divisão com homens que provavelmente falavam o mesmo dialeto, vinham das mesmas ruas e talvez até da mesma igreja.
Este é um momento em que um pequeno detalhe, como cerveja ou um endereço de remetente, liga o privado ao militar de maneira muito humana. Em abril de 1943, quando a carta foi enviada, a 7ª Divisão de Infantaria estava entrincheirada perto de Orel, centro da Rússia. Essa região era um cemitério congelado de trincheiras, estradas alagadas e ofensivas paradas. A primavera havia chegado, e com ela veio a Schlammzeit, a época da lama. Tanques atolavam, botas afundavam até os joelhos e suprimentos mal se moviam, mas a divisão não descansava. Eles estavam segurando linhas finas e expostas, sob constantes ataques de sondagens soviéticos, e, sem saber, estavam sentados na zona de preparação para algo muito pior. Em 3 meses, o Exército Vermelho lançaria a maior batalha de tanques da história, a Batalha de Kursk. A 7ª Divisão de Infantaria, ainda perto de Oriol, foi lançada na máquina de moer carne durante contra-ataques alemães e brutais ofensivas soviéticas. Depois daquele verão, a divisão nunca mais se recuperou totalmente. Eles foram empurrados de volta por Briansk, por Gomel, pelos pântanos de Pripyat, sofrendo perdas impressionantes ao longo do caminho. No final da guerra, o que restava da divisão estava recuando pela Prússia Oriental sob fogo constante. Então vamos voltar ao homem, Gefreiter Matthias Hinterholzer, um jovem da Baviera, escrevendo para uma instituição católica em sua cidade natal, servindo em uma divisão regular de infantaria. Meses antes, ela havia sido destroçada em Kursk e pela longa ofensiva soviética, sem condecorações conhecidas, sem túmulo conhecido, apenas um carimbo, uma data e um nome. Estatisticamente, as chances de sobrevivência dele eram sombrias. Em 1945, pouquíssimos homens do regimento original de granadeiros, 19 ainda estavam de pé. Esta carta pode ser tudo o que restou dele. Aqui temos um tipo diferente de carta, não enviada a um médico da linha de frente ou a um soldado experiente. Mas o nome escrito aqui é Wolfjananger, provavelmente uma abreviação de Wolfgang. E julgando pela caligrafia e pela forma como foi endereçada, isso não era um assunto oficial, era pessoal. Provavelmente um pai escrevendo ao filho pequeno em casa, na Áustria. No topo, vê-se as palavras SS Feldpost, correio de campanha da SS. Há um carimbo roxo com a águia e a suástica. Está escrito Gendarmerie Kreis, Sili, o que coloca o remetente no que era então a Eslovênia, ocupada pelos alemães, lotado no comando da Polícia Rural. O carimbo postal nos dá a data exata, 19 de março de 1945, apenas 7 semanas antes da rendição da Alemanha. Agora, no verso, as coisas tomam um rumo mais suave. Você pode ver que alguém, provavelmente a própria criança, rabiscou o papel Dein Haupt-Einacht Multiplizieren Schrift Schnell, matemática simples, bilhete rápido, pequenos lembretes, talvez tarefas escolares, apenas um garoto usando o envelope do pai como rascunho. Isso o torna diferente. Isso não foi escrito em uma trincheira, mas por um pai longe de casa, tentando manter sua humanidade no fim de um mundo em colapso. Telge, 18 de março de 1945. Meu querido Wolfgang, minha querida Trudy, já são 4 horas da tarde e é domingo novamente. Acabei de remendar minhas meias. E agora quero escrever para vocês e bater um papo. Quando esta carta vai chegar até vocês, eu não sei, porque hoje a linha férrea foi danificada novamente por aviões. Crianças, tomem cuidado com os aviões e voltem rápido para casa. Vocês sabem como eles atiram. Escrevi para a mamãe hoje cedo. Espero que recebam as cartas juntas, senão um de vocês pode ficar sem. Logo será hora de cavar no jardim de novo e a mamãe vai precisar da ajuda de vocês. Vocês podem levar as ervas daninhas daqui, a escavação já começou porque não há mais neve. Enquanto trabalham no jardim, precisam sempre ficar atentos aos aviões aqui. Eles vêm bem baixos por trás e atiram. Já enviei 3 pacotes de ovos, espero que tenham recebido. Em breve será difícil alimentar os animais e manter as aves, pois a comida ficará escassa. Vocês provavelmente terão que comer as aves em algum momento, mesmo não gostando. Crianças, esses tempos não são fáceis. Vocês vão sentir fome e mamãe terá pouca comida, então comam tudo, mesmo sem gosto bom. Wolf, filho do meu velho amigo, está estudando direitinho? Faça sua lição de casa direitinho e aprenda bem a tabuada. Certo, você é um bom menino. Você precisa apoiar a mamãe e sempre se manter firme, e você também, minha Trudy. Em breve, você será estudante e já pode ajudar a mamãe em pequenas tarefas. Se sempre ajudar, ela terá mais tempo para você e poderão brincar e cantar juntos.
Quando eu voltar para casa, vocês dois já terão crescido. Já estou ansioso para ver meus filhos grandes. Nem consigo imaginar como será lindo esse momento. O trem que um dia me trará de volta para casa certamente vai andar devagar demais para mim, mas até lá, muita água ainda vai correr pelo Vale do Enz. Fiquem bem para mim até eu voltar e sempre obedeçam direitinho à mamãe. No último domingo, eu entendi vocês muito bem ao telefone. Da próxima vez, vamos conversar mais. Basta a mamãe ligar. Geralmente estou em casa. É maravilhoso ouvir vocês pelo telefone. Não é estranho podermos conversar mesmo de tão longe? Agora, algumas linhas para a mamãe. O correio está bem lento, não? Desculpe pelas ervilhas secas que enviei. Espero que ainda cheguem. Já recebeu meu cartão de racionamento de fumante? Não me mande tabaco, por favor. Ainda tenho um pouco. E amanhã vamos receber mais. Mas tome cuidado para não distribuir demais. Mamãe, Wolfie e Troudy, muitos beijos do seu pai. Esta carta foi escrita em 19 de março de 1945, apenas 7 semanas antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Ela foi enviada da cidade de Chile, hoje Chelia, na Eslovênia, por um homem chamado Inanger. Ele não era um soldado na linha de frente, era um pai, um marido e um policial servindo na gendarmeria rural. Na fase avançada da guerra, homens como ele não controlavam o trânsito nem mantinham a ordem civil. Eram designados para operações antipartidárias, trabalho brutal e exaustivo em região dominada por combatentes da resistência e linhas de suprimento colapsadas. A carta é endereçada a 3 pessoas, seu filho pequeno, Wolfie, sua filha, Troudy, e a mãe deles, sua esposa. Ele enviou para Schladming, uma pequena cidade alpina na Áustria Central. Esse endereço sugere que ele provavelmente colocou sua família em segurança. Em 1945, cidades como Schladming estavam longe dos bombardeios aéreos e longe da frente oriental. Enquanto isso, Inanger permaneceu nos Balcãs ocupados, mantendo a linha em uma guerra perdida. Sua carta está cheia de afeto comum. Ele diz ao filho para estudar bastante, aprender a tabuada e ser forte para a mãe. Ele diz à filha que logo ela poderá ajudar nas tarefas, e assim a mãe terá mais tempo para brincar e cantar com ela. Ele se preocupa com a falta de comida, com as aves que podem ter que comer, com a fome e com o que a mãe vai cozinhar. Mas acima de tudo, ele sonha com o dia em que vai voltar, imaginando a viagem de trem para casa, imaginando o quanto as crianças terão crescido. Mas por trás de cada frase está a sombra da realidade. Em março de 1945, a Eslovênia era uma frente em colapso. Os partisãs atacavam diariamente, os soviéticos avançavam pelo leste e as forças alemãs em todos os Balcãs recuavam em meio ao caos. Unidades como a de Inanger, policiais locais nas áreas de retaguarda, foram das últimas a se retirar. Muitos foram isolados, alguns foram capturados pelos partisãs, outros simplesmente desapareceram. Não sabemos o que aconteceu com Inanger. Não há registro do destino dele, mas sabemos onde ele estava e quando, e sabemos o que. Ele escolheu enviar uma carta para sua esposa, seu filho e sua filha. Sem amargura, sem violência, apenas um momento silencioso de humanidade nos dias finais de um mundo em colapso. Isso pode ser tudo o que restou dele. A voz de um pai preservada na tinta. Aqui temos outra carta, esta enviada em fevereiro de 1944 por um homem chamado Feldwebel Schwantner. Ele era sargento do exército alemão. Escrevendo para sua família em casa, em Feisten unter Alts, uma pequena vila na zona rural da Baviera, o envelope está endereçado simplesmente como família Richard Schwantner. Sem formalidades ou posto militar, só um homem escrevendo para quem o espera em casa. Agora, há algo um pouco incomum neste aqui. O carimbo da unidade diz Landeschützen Ramsau, o que nos mostra que ele não fazia parte de uma unidade de combate da linha de frente. Os Landeschützen eram guardas regionais, normalmente homens mais velhos, reservistas ou soldados se recuperando. Eram usados em funções de retaguarda, como guardar prisioneiros, proteger ferrovias ou trabalhar em campos na Alemanha. O carimbo postal é de Altenmarkt, datado de 26 de fevereiro de 1944. Isso é interessante porque Altenmarkt fica bem ao lado de Feiten, o destino, e não a base do remetente. No verso, ele indica Neuenstein, no distrito de Ehringen, como sua base, que fica a mais de 300 quilômetros de distância, no sudoeste da Alemanha. Como essa carta foi postada tão perto de casa? A resposta mais provável é simples e humana. Ele estava de passagem, talvez de licença, ou apenas perto para entregar a carta pessoalmente ou garantir sua rápida chegada.
Quando cartas levavam dias ou semanas, levá-la a pé ao correio da cidade vizinha era talvez o jeito mais seguro de chegar em casa. Não há unidade de combate, frente oriental ou marcas da SS aqui, só um sargento no fim da guerra enviando uma carta perto de sua aldeia natal. Não sabemos se ele voltou, mas sabemos que esteve perto por um momento. Querida Rosa, querida Palmina, como você pode ver pela data e por esta carta, fui tomado mais uma vez por um profundo sentimento de saudade, e algo aconteceu aqui recentemente que me abalou bastante. Não foi agradável, mas Deus continua sendo Deus e governa com justiça. Mesmo sem entender, às vezes só precisamos aceitar nosso destino, mesmo quando é difícil. Na quarta-feira pensei muito em Geldorf e senti muita saudade de casa. Passei 22 meses lá e sempre lembrarei com carinho desses dias. As noites eram tranquilas e acolhedoras, parecia estar em casa. Sinceramente queria ter sido mandado de volta para Geldorf naquela época, ao menos estaria perto de vocês, mas, infelizmente, nada pode ser mudado agora. Apesar de ter lutado contra a transferência e tentado ficar, não consegui. Precisei aceitar e me adaptar ao novo lugar. Espero que vocês estejam saudáveis e bem. Rosa, por favor, cuide de si mesma e da sua saúde, e da Palmina também. Você também precisa ter cuidado e se cuidar o máximo possível, pois nada vale a pena se a saúde for perdida. Agradeço pela sua carta, especialmente pelas menções ao querido Rudolf. Isso é muito importante para mim. Você disse que ele foi examinado para o serviço de trabalho, mas adiado até 1º de agosto. Isso é uma ótima notícia. Com sorte, a guerra já terá acabado até lá. Ontem à noite, sonhei com nosso querido Otto. Eu estava de licença e estávamos todos juntos, você, eu, Palmina e Rudolf, sentados na sala de estar. De repente, a porta se abriu e Otto entrou, sorrindo. Ele disse, então, agora sou meu de novo. Ele tirou o casaco militar, colocou-o na cama, no lugar que eu sempre uso, e sentou-se conosco. Ele riu tão alegremente e disse, vocês provavelmente pensaram que eu não voltaria. Mas o velho lá de cima não é tão indefeso e sabe agir quando importa. O quarto estava repleto de felicidade e, ao acordar, me apeguei a esse sentimento, pois acredito que vai se tornar realidade. Eu acredito que Deus vai cuidar do Otto, protegê-lo e trazê-lo de volta para nós. Amém. Esta carta, escrita em fevereiro de 1944, captura um momento profundamente humano na vida de uma família alemã durante a fase final da guerra. O remetente, Feldberg Bugswantner, escreve de Neuenstein, não da linha de frente, mas de uma cidade no sudoeste da Alemanha. Seu posto e tom sugerem que ele servia em uma função administrativa na retaguarda e seu endereço listado, Schlossstrasse 9, o coloca perto ou até mesmo dentro do histórico castelo de Neuenstein. Na guerra, partes do castelo foram usadas por autoridades locais e pela Wehrmacht. É provável que, como suboficial sênior, ele estivesse lotado lá em uma função de apoio ou coordenação. Apesar de estar em local seguro, o peso emocional da guerra aparece em cada linha da carta. Na segunda página, ele traz uma pequena boa notícia. Seu filho, Rudolf, teve o serviço de trabalho obrigatório adiado até 1º de agosto. Ele escreve, espero que até lá a guerra já tenha acabado. Essa única frase diz muito. É a esperança de um pai, silenciosa, desesperada e, no fim, equivocada, porque a guerra não terminou em agosto. Nessa época, os aliados já haviam desembarcado na Normandia. A frente oriental estava desmoronando, e garotos como Rudolf estavam sendo arrastados e lançados no caos do final de 1944. O trecho mais comovente da carta é o sonho com Otto. Nele, Otto entra pela porta, tira o casaco, sorri e diz, você achou que eu não ia voltar? É um sonho íntimo, vívido, não apenas um desejo, mas um acerto de contas subconsciente com o medo. Isso não era só saudade, era pavor. O tipo de medo que se instalou em toda a família com um filho na linha de frente. Um medo aguçado a cada batida na porta, a cada envelope carimbado com Feldpost, a cada boato vindo do leste. O sonho é um mecanismo emocional de enfrentamento, uma esperança frágil de que Otto ainda estava vivo. Não sabemos ao certo quem era Otto, se um filho, um irmão, talvez um amigo próximo da família. A forma como o pai escreve sobre Otto e o cita com filhos e esposa indica que Otto era provavelmente seu filho mais velho, já servindo no exército, talvez na frente oriental. E quanto a Gwantner, o homem que escreveu a carta, não podemos dizer com certeza o que aconteceu. Ele não estava na linha de frente e pode ter sobrevivido à guerra, mas seu tom é de resignação. Ele percebe que tudo ao seu redor desmorona lenta e incontrolavelmente.
Ele sonha com a paz, escreve sobre o lar, se apega a pequenas alegrias, noites quentes em Geldorf, maçãs em um pacote, um menino estudando suas tabuadas de multiplicação. Esta carta pode ser tudo o que resta dele. Algumas páginas de caligrafia cuidadosa, um vislumbre de seus medos, suas esperanças e seu desejo de manter a família unida, mesmo enquanto tudo ao redor deles desmoronava. Aqui temos outra carta original da época de guerra, esta com carimbo postal de 10 de novembro de 1942, da tranquila cidade montanhosa de Bischofskrumm, no norte da Baviera. Ela está endereçada à senhora Anneliese Haut, que mora na Casa Pfarr, a residência paroquial da vila em Unternesselbach, uma pequena comunidade rural na Francônia Central. Essa palavra, Casa Pfarr, nos diz tudo o que precisamos saber sobre o destinatário. Esta carta foi enviada para a casa do pastor protestante local. Anneliese era quase certamente a esposa do pastor, ou talvez sua filha. Em vilarejos como Unternesselbach, a família do pastor tinha um papel respeitado e estabilizador, não apenas na vida religiosa, mas também na moral da comunidade. Eles eram aqueles que rezavam pelos feridos, consolavam as mães enlutadas e ficavam ao lado dos moradores quando os telegramas do front chegavam. O envelope traz 2 selos de 6 Fenech com a imagem de Hitler e foi carimbado às 18h quando anoitecia em Bischofskrumm. Naquela época, a cidade era conhecida por seus lazaretos, hospitais militares e casas de convalescença. Muitas pousadas e estâncias termais foram adaptadas para receber soldados em recuperação ou evacuados. Não sabemos o nome do remetente, mas o local nos dá pistas. Quem escreveu esta carta provavelmente estava se recuperando de doença ou ferimento, ou talvez visitando alguém assim. Pode ter sido um soldado, um parente ou até mesmo um ex-freguês da paróquia, entrando em contato à distância, escrevendo de volta para a esposa do pastor com gratidão, notícias ou preocupação. E então, à data, novembro de 1942, quando essa carta foi enviada, a guerra começava a mudar silenciosamente. Poucos dias depois, na frente oriental, o Exército Vermelho lançaria a Operação Urano, a contraofensiva soviética que cercaria o 6º Exército Alemão. Em Stalingrado, a frente estava desmoronando, mas na zona rural da Baviera, a guerra ainda parecia distante. A vida era lenta, as cartas vinham de bicicleta ou trem, e as montanhas permaneciam silenciosas. Este envelope retrata aquele momento, uma carta de um lugar tranquilo para outro. Enquanto no leste a tempestade já começava a se formar. Bischofsgruhen, 8 de novembro de 1942. Minha querida Annalisa, não foi possível escrever antes, mas quero expressar minhas mais sinceras condolências pela terrível perda que você sofreu. Não há palavras de agradecimento ou conforto quando perdemos o que mais amamos. Mas ainda temos nossos queridos filhos, e eu realmente acredito que Deus vai nos ajudar para que não desmoronemos. Mesmo quando parece que tudo está escapando, você precisa ser forte, querida Annalisa, forte o suficiente para suportar esse luto pesado. Lembre-se de que você não está sozinha. Muitas mulheres sentem essa mesma dor agora. Fomos bons amigos e agora seguimos juntos pela mesma estrada difícil. Seus 3 meninos queridos vão te ajudar a superar isso e serão sua motivação, assim como os meus são para mim. Como estão você e seus entes queridos? Estamos com saúde, graças a Deus, mas o negócio tem trazido muitas preocupações ultimamente. Seu irmão Hermann nos visitou neste verão com a família e eu fiquei muito feliz. À noite, conversávamos por horas relembrando os velhos tempos. Annalise, venha nos visitar algum dia. Garantirei um quarto para você. Ficaria muito feliz se você voltasse para Bischofsgruhen no próximo verão com seus 3 meninos. Tenho agora 40 meninas de Hamburgo hospedadas e estou muito satisfeito com elas. Pelo menos, sempre tem algo acontecendo aqui em Bischofsgruhen. Vários outros homens morreram recentemente. Hans, da família Rabenstein, foi morto na África. Margarete Jagel, vizinha da casa paroquial, estava namorando o jovem Wiesenkaiser. Ele também morreu, e um jovem chamado Weisfloh, do Glasemüller, também faleceu. Os 3 avisos de falecimento chegaram só na última semana. Sua querida mãe deve estar com você agora, imagino. Você vai ficar em Unternesselbach ou também vai se mudar para Erlangen? Se encontrar um tempo, por favor, me escreva de novo. Está nevando aqui o dia todo. Minha querida Annalise, cuide-se, seja forte e mantenha seus entes queridos por perto. Penso em você todos os dias. Muitos cumprimentos calorosos da sua Maia.
Encontrar fotografias soltas dentro desta carta de condolências de novembro de 1942 não é algo incidental, é profundamente significativo. Durante a guerra na Alemanha, fotos pessoais quase nunca eram enviadas pelo correio, eram mantidas em carteiras, uniformes, gavetas ou só enviadas se garantido o retorno. O fato dessas fotos estarem anexadas a uma carta de condolências por um grande golpe do destino indica fortemente que estão ligadas à perda. Maia aborda questões locais e escreve de Bischofskron, cidade montanhosa famosa na guerra por lazaretos, hospitais militares e casas de recuperação. Soldados feridos eram levados da linha de frente para se recuperar. Alguns conseguiam, muitos não. Quando um soldado morria longe de casa, seus pertences eram geralmente recolhidos no hospital ou por conhecidos e devolvidos à família. Cartas, carteiras e fotos eram alguns dos poucos vestígios deixados para trás. A primeira e mais provável explicação é que essas fotografias pertenciam ao marido de Annalise, que pode ter sido ferido e enviado para Bischofskron, onde Maia poderia visitá-lo ou cuidar de seus assuntos. Se ele morreu lá, essas imagens podem ter sido achadas entre seus pertences e guardadas por Maia para serem devolvidas à viúva, o que era comum. Fotografias eram, muitas vezes, os bens mais valiosos de um soldado, e devolvê-las era considerado um último ato de dignidade. A segunda possibilidade é que as fotografias estejam relacionadas aos outros homens mencionados na carta, os filhos do vizinho, cujas mortes tinham acabado de ser anunciadas. Maia cita vários jovens que caíram recentemente, incluindo um morto na África. Em comunidades rurais unidas, fotografias eram compartilhadas para que famílias lembrassem dos filhos que morreram longe de casa. Neste caso, as imagens podem ter servido como memoriais, uma forma de dar rostos a nomes que, de outra forma, desapareceriam nas listas de baixas. A terceira possibilidade é mais íntima e talvez a mais dolorosa. Estas podem ser fotografias de anos anteriores, mais felizes, imagens do marido de Annalise quando ele ainda estava saudável, relaxado e vivo. Maia escreve sobre trocar memórias e relembrar os velhos tempos, sobre o peso do luto compartilhado por mulheres em toda a Alemanha. Enviar essas fotos pode ter sido a forma dela lembrar Annalise, não só de como seu marido morreu, mas de quem ele era antes da guerra reduzi-lo a um telegrama e uma sepultura. A foto dos dois soldados nos degraus é especialmente perturbadora. Eles não posam como heróis, nem marcham ou saúdam. Eles estão de pé de maneira casual, quase confortável, como se esse momento existisse fora da guerra. Sua postura é relaxada, seus rostos estão calmos. Nada na imagem sugere urgência, medo ou morte, e ainda assim, estamos lendo essa imagem através da lente da perda. Um ou ambos esses homens podem já estar mortos. Quando a fotografia chega às mãos de Annalise, esse contraste é a tragédia. A fotografia captura um momento em que o futuro ainda existia. A carta nos diz que esse futuro se foi. Esses não são soldados anônimos presos no tempo, mas provavelmente os próprios homens por quem Annalise lamenta. Homens que um dia ficaram nos degraus, riram, esperaram e acreditaram que voltariam. Quando essas fotografias foram colocadas dentro do envelope, elas se tornaram mais do que imagens imaginárias. Elas se tornaram relíquias, testemunhas finais, prova de que alguém viveu, foi visto e foi amado. Para Annalisa, abrir essa carta não teria sido apenas um ato de leitura, teria sido um ato de luto, desdobrar o papel, tocar os rostos e confrontar a distância irreversível entre a memória e a realidade. É isso que torna o envelope tão poderoso. Ele não carrega apenas palavras de conforto, ele carrega o próprio passado. Devolvido a uma viúva em silêncio, esta carta foi enviada para Frau Else Huller, endereçada à pequena vila de Kladingen, ao sul de Bremen, no norte da Alemanha. A anotação de encaminhamento Über Bremen 5 confirma que correspondências para Kladingen passavam pela triagem da cidade maior. Neste caso, o envelope está endereçado com a formalidade típica do tempo de guerra, sem nome de rua, apenas o nome da vila, uma estação postal e o título completo da mulher como Frau. Uma indicação clara de que ela provavelmente era esposa de um soldado servindo nas Forças Armadas. Mas o que faz esse envelope se destacar é o carimbo militar redondo, impresso na frente. Dentro do carimbo há um número Feldpost, começando com a letra L. Esse L é a chave. Ele marca isso como Feldpost da Luftwaffe, uma carta encaminhada pelo sistema postal da Força Aérea.
Enquanto o exército e a SS usavam suas próprias redes, a Luftwaffe mantinha suas próprias linhas de comunicação. Não era um soldado de trincheira, mas alguém designado à Força Aérea Alemã. Ainda desconhecemos o nome ou patente do remetente, mas sabemos disso. Quando essa carta foi enviada, a Luftwaffe já estava sendo sobrecarregada. Com a guerra se prolongando, o pessoal da Luftwaffe atuava em aeródromos, logística, baterias antiaéreas, estações de comunicação e apoio terrestre. Longe de casa, Frente Oriental, 17 de dezembro de 1944. Minha querida e doce Elsie, minha querida pequena Inger. Depois de alguns dias, consegui tempo para te escrever de novo. Você deve estar esperando minha carta. Tenho boas notícias. Recebi seu adorável pacote de Natal no dia 13 de dezembro. Chegou bem cedo, talvez até cedo demais, mas é assim mesmo quando os pacotes precisam ser enviados com tanta antecedência. Fiquei muito feliz com a chegada dele, melhor cedo do que tarde. Estou guardando um pedaço do bolo para o Natal, caso não sobre nada. Está delicioso. Por favor, não leve a mal por eu não ter agradecido logo. As coisas andam caóticas e avisei assim que pude. Talvez imagine por que não escrevi antes. Fomos transferidos novamente. Isso aconteceu na noite de 14 de dezembro, escuridão total, claro, você pode imaginar o quanto isso foi confortável. A melhor parte veio depois. Ficamos o dia inteiro deitados na rampa da estação de trem, e só à noite fomos finalmente colocados no trem de novo, na escuridão total. Isso aconteceu porque a ferrovia não estava pronta e não trouxeram os vagões. Nada funciona mais. Agora estamos parados a 50 quilômetros a sudeste de Litzmannstadt, em um campo de aviação. E como sempre, quando você chega, não tem nada lá, eles te largam no meio de um campo aberto, e é isso. Apenas uma semana antes do Natal, eles nos deram uma daquelas barracas prontas para 12 homens. Por sorte, encontramos uma cabana de construção próxima que nos permitiram usar, então agora podemos construir um pouco e tentar nos aquecer. Mesmo assim, não vamos comemorar o Natal este ano. Está miserável demais e as coisas aqui fora só pioram. Tudo o que falta agora é uma grande pilha de neve e então teremos realmente o pacote completo. Já está congelando bastante, mas para ser sincero, isso é melhor do que chuva. Pelo menos suas botas ficam limpas. Se ao menos essa bagunça acabasse de vez. Mas quantas vezes já dissemos isso? Agora até o correio vai parar por alguns dias até ser transferido para a nova posição. As coisas estão escassas, mas recebemos seus pacotes, então fique feliz que chegaram. Como estão em casa? Espero que estejam bem. Vocês têm água no porão de novo. Provavelmente é por causa da chuva forte pressionando a parede. Deve baixar quando o lençol freático diminuir. Querida Elsa, vou encerrar por agora. São 3 da manhã. Escrevo mais na próxima. Cuide-se e fique bem. Muitos cumprimentos calorosos e beijos do seu querido marido e amoroso pai, Ricardo. E assim, ao chegarmos ao fim desta jornada, por meio dessas cartas, espalhadas pelo tempo, cidades, campos de batalha e corações, somos deixados com uma verdade inquietante. Não de combate ou carnificina, mas de algo mais silencioso, mais duradouro, o fio inquebrável entre a linha de frente e a família. O que nos impressiona repetidas vezes é como essas cartas são calmas. Mesmo escritas em campos congelados perto de Aural, pistas ao sudeste de Łódź ou nas semanas finais antes do colapso. Na Eslovênia, eles quase não falam de violência nem citam a morte, e isso não é por acaso. A maioria dos soldados alemães, independentemente de sua patente ou ramo, seja na SS, na Luftwaffe ou na Wehrmacht, tomou uma decisão não declarada. Ao escrever para casa, não sobrecarregue a família. Suas mães já estavam em filas por pão, suas esposas criavam filhos em cidades bombardeadas até virarem escombros. Seus filhos e filhas estavam crescendo sem eles. Então, a última coisa que qualquer soldado queria era adicionar medo ao sofrimento deles. Por isso, suavizavam a verdade. Eles falavam da neve, não do sangue, de meias, não da morte, de aniversários perdidos, não de camaradas em covas rasas. Eles faziam piadas sobre a comida ruim, compartilhavam sonhos, mencionavam velhos amigos e sempre mandavam seu amor. O silêncio diz muito. Por trás de cada carta havia um oficial de censura, é claro, alguém lendo, editando, verificando, mas mais poderoso do que o censor era o próprio escritor. Ele escolhia o que não dizer, não por obediência, mas por amor. Mesmo assim, se você ler nas entrelinhas, na forma como um homem fala do frio, do tempo desde a última carta, ou do silêncio à noite, percebe a guerra não pelo que está escrito, mas pelo que não está. E então tem o próprio sistema de correios. Que máquina incrível aquilo era.
No auge da guerra, mais de 2 bilhões de itens da Feldpost eram enviados anualmente pelo Serviço Postal Militar Alemão. Das profundezas da Rússia às areias do norte da África, de bunkers remotos às cidades ocupadas, dezenas de milhões de cartas e pacotes cruzavam o continente diariamente. E, surpreendentemente, a maioria chegava ao destino. Mesmo com trens bombardeados, estradas cheias de crateras, unidades em movimento e cidades mudando de mãos rapidamente, o correio seguia circulando. Códigos postais de campanha garantiam sigilo, enquanto selos e carimbos especiais identificavam unidades oficiais. Os soldados recebiam jornais, pacotes e bilhetes escritos à mão de casa e respondiam, muitas vezes fielmente, até o último momento. Mesmo em abril de 1945, quando as cidades estavam em chamas e a derrota era certa, cartas ainda eram enviadas. Pais ainda escreviam aos filhos, maridos ainda buscavam contato com as esposas. Alguns, cientes de que não voltariam, deixavam fotos dobradas no envelope, esperando que sobrevivessem a eles. Em muitos casos, elas sobreviveram porque algumas dessas fotos e cartas estão agora diante de nós. Tinta desbotada, bordas rasgadas, frações rabiscadas no verso de um envelope onde um garoto uma vez fez sua lição de casa. Atrás de cada página há alguém, uma voz, um silêncio antes que a história arrombasse a porta. Essas não são histórias de guerra no sentido cinematográfico, são histórias de guerra no sentido real. Fragmentos de esperança, medo, rotina e amor, escritos por pessoas que não podiam saber o que aconteceria em seguida. É isso que as torna tão poderosas. Então, se você chegou até aqui, obrigado, não apenas por assistir, mas por ouvir. Essas cartas nunca foram escritas para nós, e ainda assim, aqui estamos nós, lendo-as décadas depois. Porque, de certa forma, elas sobreviveram à guerra, mesmo quando muitos autores não. De certa forma, isso indica que parte deles ainda vive.